Portanto, voltando aqui à peça, estávamos a falar da construção e da junção de elementos pré-existentes, neste caso pré-fabricados, não eram propriamente pré-existentes, e esta ideia da incorporação na obra de arte de pedaços da realidade, coisas que vêm de uma vida outra, que não foram pensados ou concebidos para fazer parte de uma obra de arte, mas que depois são utilizados pelos artistas nesse sentido. E em 1917, o Marcel Duchamp faz um gesto estético muito radical, que foi, como já toda a gente está farto de saber, apresentar este objeto, um urinol vulgar, que ele foi comprado numa loja de louça sanitária, e ele apresentou este objeto como uma obra com o pseudónimo de R. Mutt, numa exposição de uma sociedade de artistas independentes em Nova Iorque, e essa exposição tinha como regra estatutária não haver qualquer seleção nas obras que eram apresentadas, ou seja, qualquer artista apresentava uma obra e seria necessariamente aceite para ser exposta. Portanto, o Marcel Duchamp faz essa jogada, esse golpe, apresenta isto com este pseudónimo. Ele fazia parte do comitê da acrochage da exposição, portanto, devia ser uma das pessoas encarregues de distribuir as peças pela sala, e o comitê divide-se imediatamente, uns que estavam dentro da jogada a apoiar o Marcel Duchamp, que diz que isto tinha que ser aceite, porque eram essas as regras estatutárias, portanto não havia maneira de impedir que, se o Sr. R. Mutt achava que isto era uma obra de arte, tinha que se aceitar. E outra parte do comitê que dizia que isto era uma brincadeira de mau gosto, obviamente, que não era possível aceitar isto. Portanto, no fundo, o que ele... Passa-se quando? 1917. Portanto, isto ele apresenta isto nesta posição, portanto, não é a posição em que a peça estaria exposta, estaria utilitariamente colocada numa casa de banho, e dá-lhe o nome de fonte. Portanto, ele, obviamente, depois isto vai a votos, a posição de Marcel Duchamp é derrotada e ele demite-se em protesto da comissão e vai-se embora. E algum tempo depois, numa pequena revista ligada à vanguarda nova-iorquina, aparecem dois textos a defender a posição do Sr. R. Mutt, um dos quais escrito pelo próprio Marcel Duchamp, outro por uma amiga dele. E Marcel Duchamp é um texto muito curto em que ele se limita a dizer que, de acordo com os estatutos da sociedade, qualquer artista podia apresentar uma obra que teria que ser necessariamente aceite, e que o Sr. R. Mutt tinha decidido escolher este objeto e dar-lhe um novo conceito ao lhe declarar que isto era uma obra de arte. Portanto, fazendo partir do pressuposto de que o artista tem apenas que decidir o que é que vai ser uma obra de arte. Porque qualquer coisa que o artista decida que é uma obra de arte, passa a ser uma obra de arte porque o artista decidiu que é uma obra de arte. Curiosamente, na mesma revista, portanto, como eu estava a dizer, uma amiga do Marcel Duchamp, uma senhora chamada Beatrice Wood, escreve um artigo onde fala deste objeto. A reprodução que aparece na revista é exatamente esta fotografia. Esta é a única fotografia que se conhece deste objeto. Foi feita, sabe-se que foi feita no estúdio de um célebre fotógrafo americano desta altura, o Alfred Stieglitz. Sabe-se qual é a pintura que está por trás a servir de pano de fundo para a fotografia. Tudo isso está documentado, investigado e sabido. Não se sabe o que é que aconteceu a este objeto. O objeto desapareceu, ninguém mais o viu, portanto, nunca mais apareceu aquele que seria o original de uma coisa que não tem nada de original, não é? Foi comprado, pode ir à loja comprar outro e seria igualmente original. Mas, portanto, este nunca mais apareceu. E a tal senhora Beatrice Wood fala desta peça, ao contrário do argumento que o Marcel Duchamp utiliza, que é um argumento quase jurídico, não é? É uma coisa contratual. Se nós temos estas regras e se aquele senhor diz que isto é uma obra de arte, nós temos que aceitar que isto é uma obra de arte. E pronto. A Beatrice Wood faz uma análise formal do objeto, fala no Buda da casa de banho, nas belas curvas do objeto, numa Madonna, fala de uma série de coisas, fazendo comparações com obras do passado,
portanto, de um ponto de vista completamente diferente e aparentemente um pouco estranho, não é? Como é que nós fazemos uma análise formal de um objeto que tem uma função que não tem nada a ver com ser um objeto de deleite estético e que foi apenas desviado do seu contexto para servir esta função provocatória que o Marcel Duchamp quis fazer. Portanto, isto foi um marco, não é, na arte ocidental. A partir daqui, a questão de o que é uma obra de arte, quem é que decide o que é uma obra de arte, quais são as características que é necessário que um objeto tenha para ser considerado uma obra de arte, tudo isso vai ser posto em causa e vai passar a ser tema da arte ocidental até aos dias de hoje, não é? Nós estamos constantemente a lidar com este problema e a termos que nos confrontar com este problema. A questão da escolha deste objeto, obviamente, que o Marcel Duchamp depois vai fazer ao longo da vida. Ele diz que depois, em entrevistas já no final da carreira, ele dizia que uma vez que ele definiu esta estratégia daquilo que ele chamou o ready-made, portanto a obra de arte já feita, ao longo da vida escolheu mais meia dúzia de objetos a que deu conferiu esse caráter de obra de arte. Portanto, não poderia ser uma coisa que se banalizasse, não é encontrar qualquer coisa todos os dias e tudo passar a ser obra de arte, mas foi criteriosamente escolhidos os objetos ao longo da vida que ele selecionou, segundo ele, nessa entrevista em que ele fala disso, na maior das indiferenças estéticas. Ou seja, a escolha não teve que ver com questões estéticas. Ele não escolheu este objeto porque achava que o objeto era bonito. Isto é o que ele diz, obviamente. Nós podemos pôr em causa a veracidade das declarações dele e há muitas razões para o fazer, porque ele contradiz-se muitas vezes ao longo da vida, umas vezes diz uma coisa, outras vezes diz outra, lança falsas pistas, etc. Ele diverte-se bastante. Ou seja, ele é provocador. É provocador nato e está sempre a tentar baralhar um bocadinho mais os dados. Esta ideia também de um objeto ser centro de atenção era uma coisa que estava de alguma maneira já no ar, como vimos na semana passada. A guitarra do Picasso é um objeto, e isto é um outro objeto do Picasso, um copo de absinto, feito em 1914, portanto 3 anos antes deste gesto do Marcel Duchamp. Isto é um objeto em bronze que tem para metade do tamanho desta imagem, de que o Picasso fez uma edição. Todos eles estão pintados de maneiras diferentes e ele junta a este copo feito à cubista, digamos. Portanto, temos ainda aqui muito na lógica da colagem de que falámos na última semana. Ele junta a este copo modelado e fundido em bronze e pintado uma colher verdadeira que está colocada sobre o copo com um cubo de açúcar que foi feito novamente modelado pelo próprio. Portanto, temos aqui uma colagem, uma assemblagem, se quiserem, de um objeto real, que é a colher. Portanto, a bebida absinto era feita assim, tinha-se o copo, punha-se um bocadinho do licor de absinto dentro do copo e depois vertia-se água sobre o cubo de açúcar até atingir a quantidade de açúcar que cada um queria açucarar a bebida e juntar água, portanto, para diluir o gosto do absinto. Portanto, ele vai utilizar uma colher que é uma colher real usada para preparar a bebida, juntamente com a parte modelada e pintada da escultura. Portanto, temos aqui mais um exemplo de uma coisa que é inovadora para a altura. Quer dizer, ninguém no século XIX passaria pela cabeça fazer uma escultura de um objeto. Quer dizer, um objeto fazia parte de uma natureza morta, ou fazia parte de um arranjo mais complexo, de uma coisa qualquer. Agora, fazer uma escultura de um copo ou de uma guitarra era uma coisa completamente... não existia. Portanto, começa a haver, pela parte de vários artistas, entre os quais o Picasso, mas podíamos ter escolhido outros exemplos, o Boccioni, que é um futurista de que falámos também já aqui há tempos, que morreu na Primeira Guerra Mundial, fez uma escultura de uma garrafa a movimentar-se no espaço. Portanto, há toda uma atenção por parte de alguns artistas do início do século XX à questão do objeto manufaturado, do objeto fabricado industrialmente. O copo, a garrafa, a guitarra e agora
o urinol. O Marcel Duchamp, já em 1914, tinha feito um gesto premonitório desta questão do urinol, que foi encontrar este garfo da bicicleta e levá-lo para casa e juntá-lo a um banco de cozinha e, portanto, construir este objeto. E era uma coisa que ele tinha em casa. Ele dizia que tinha em casa porque gostava de ter isto em casa, punha a roda a andar, gostava de olhar para lá, dizia que era um bocadinho como quem tem uma lareira e gosta de olhar para as chamas da lareira, gostava de ver a roda a andar à volta. Tinha aquilo para se divertir, não tinha ainda consciência de que aquilo poderia vir a ser o princípio desta atitude radical em relação aos objetos. Depois também, já com a ideia desta ideia de escolher objetos, escolhe também este objeto, que é um escorredor de garrafas, em 1915, portanto, pouco tempo antes do urinol, e que, mais uma vez, é um objeto banal. Quer dizer, este objeto que para nós hoje ainda pode ter um ar um pouco exótico, não é? Existe uma réplica deste objeto na coleção Berardo, portanto, se forem lá, não sei se está exposto neste momento ou não, mas costuma estar. Mas era um objeto que existia em todas muitas casas em França, na altura. As pessoas compravam vinho a granel, lavavam as garrafas, punham as garrafas a escorrer, para depois voltar a encher as garrafas na tasca da esquina com vinho novamente. Portanto, é um objeto que não tem nada de especial, é um objeto banal que ele comprou e depois perdeu. Portanto, este objeto desapareceu quando ele foi, em 1915. Marcel Duchamp vai para Nova Iorque. Ele é declarado inapto para a guerra, na altura, foi por razões de saúde, já não lembro o que é, um sopro no coração, uma coisa qualquer, e, portanto, ele resolve emigrar para Nova Iorque em 1915 e deixa isto em Paris e perde-lhe o rastro. Depois, quando ele mais tarde pede à irmã que vá ao apartamento dele buscar este objeto, já não estava lá o objeto, ninguém sabe também o que é que lhe aconteceu. Marcel Duchamp, quando chega a Nova Iorque, é uma celebridade local. Portanto, ele nunca tinha ido a Nova Iorque, mas o trabalho dele já tinha estado em Nova Iorque, tinha sido exposto em 1913 numa grande exposição de arte contemporânea que tinha havido em Nova Iorque e depois que tinha viajado por Chicago e St. Louis e outras cidades americanas, não a versão completa, mas uma parte da exposição. E ele tinha sido um dos grandes sucessos de escândalo dessa exposição, uma exposição enorme, com centenas de artistas. O Amadeu Sousa Cardoso, por exemplo, participou nessa exposição e vendeu, na altura, três trabalhos para colecionadores americanos. E o Marcel Duchamp foi um dos que foi considerado dos mais loucos, extravagantes dos artistas expostos, e onde estava nomeadamente esta obra, que ele intitulou Nu a Descer as Escadas, e que foi uma obra muito polémica, tanto em Nova Iorque, nesse ano de 1913, como tinha já sido em 1912, em Paris, quando ele a quis expor no Salão dos Independentes, em Paris, um salão onde ele podia também apresentar obras sem passar por qualquer júri, mas onde os seus amigos e parceiros de aventura cubista lhe pediram para não pôr a obra porque acharam que ele estava a abrir o flanco para serem gozados. Ou seja, um nu não desce as escadas. A pessoa faz um nu, mas não um nu a descer as escadas. Isto era ridículo. Por um nu a descer as escadas era uma coisa que estava, obviamente, a brincar, a gozar com aquilo que eles levavam tão a sério, que era a pesquisa cubista ou futurista que eles estavam a fazer na altura. Portanto, isso levou também o Marcel Duchamp a desencantar-se um bocado da questão da arte contemporânea, nesse sentido dos pintores que trabalhavam e vendiam as suas obras e viviam do seu trabalho como artistas, que foi o que ele tentou não fazer para o resto da vida. Ele tentou sempre encontrar outras maneiras de ganhar dinheiro que não fosse depender da venda das suas obras. Esta obra é de quando? Esta é a obra de 1912. Esta obra depois ficou nos Estados Unidos, foi comprada por um colecionador californiano, que depois, mais tarde, a vendeu a um outro grande colecionador americano, e hoje em dia está no Museu de Filadélfia, em Nova Iorque. O Marcel Duchamp era um grande jogador de xadrez, portanto, tinha uma cabeça muito
virada para a estratégia a longo prazo e conseguiu, a pouco e pouco, ir reunindo quase toda a sua obra, que não era imensa, porque ele trabalhou muito pouco ao longo da vida, na mão de 2 colecionadores, praticamente, e convencer tanto um como o outro depois a doarem no fim da vida as obras que tinham museus. Portanto, as obras dele estão uma grande parte no Museu de Filadélfia, talvez as mais importantes. Que é em Filadélfia. Que é Filadélfia, como o nome diz. Nova Iorque. Disse Nova Iorque, desculpa. Todos percebemos. Não, e porque há outra... Eu pensei, não sei que havia um museu chamado Filadélfia. Podia haver um museu de Filadélfia. Não, mas depois é porque eu estava a pensar que o outro museu é o Museu de Nova Iorque, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Portanto, entre esses 2 museus está praticamente reunida entre o Museu de Filadélfia, que tem a parte de Leão, e o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Depois há umas outras coisas espalhadas. Há uma peça em Yale, na coleção do Museu de Yale. Assim. Mas ele deu indicações precisas aos 2 colecionadores para Foi estratégia. Ele sabia que havia uma peça que ele tinha oferecido quando era jovem a alguém e que esse alguém estava interessado em vender e ia ter com o colecionador e dizia, olha, há esta peça minha que vai ser vendida em Paris, se você não está interessado, faça uma oferta de compra. E, portanto, ele foi conseguindo que as pessoas ficassem com um grupo grande de peças e depois eram tudo colecionadores que ele sabia que não iam dispersar as coisas, nem um nem outros, era uma senhora e um homem, ambos não tinham descendência, portanto ele sabia que iam oferecer com certeza as peças. E consegue ter um núcleo grande num e noutro. Faz outra coisa ainda, que faz uma obra antológica que junta todas as obras num vidro. Não, isso não é bem assim, não é bem assim. Aí teremos que discutir depois outro dia com mais calma. Essa obra do vidro é uma obra muito importante que está em Filadélfia também. Não vou. Não, agora não. Não, agora não. Não, depois faz mesmo obra póstuma, que isso também é uma jogada ainda mais estratégica, que é trabalhar durante 20 anos numa coisa que só se vem a saber que existe quando ele morre. E, portanto, Mas é propositadamente. Ele deixa. E antes ele tem tudo preparado para um colecionador comprar a obra e ainda em vida, pelo menos gozar um bocadinho de dinheiro, não é? Comprou-lhe a obra e depois doou a obra ao Museu de Filadélfia também, onde a obra está instalada e, portanto, pode ser vista lá. Mas, portanto, isto agora sai um bocadinho fora daquilo que a gente estava a falar, que é a questão do urinol. E, portanto, isto era para dizer que o Marcel Duchamp, quando chega a Nova Iorque, não é um pintor europeu que chega desconhecido a Nova Iorque. Ele é uma celebridade. Ele chega a Nova Iorque e quando o barco atraca no porto, estão os repórteres à espera dele para o entrevistar. E, portanto, ele imediatamente contacta com os grandes colecionadores e com as pessoas mais ligadas ao mundo da arte contemporânea em Nova Iorque, que na altura era muito pequenino. Eram 3 ou 4 colecionadores e uma dúzia de artistas que se conheciam todos. Eu não tive do início, desculpa, Rui, mas já falaste então quando ele esteve em Paris com aquela peça dos fios? Não, eu falei só do urinol e da roda de bicicleta. Mas já tinha passado essa exposição importante, não é? Essa exposição não é de Paris, essa não é de Paris, isso é uma exposição em Nova Iorque que é posterior, é em 41, isso é quando eles se juntam em Nova Iorque novamente, os fios todos, assim, uma exposição, não sei quantas milhas de fio. Achei que isso Não, isso é uma exposição feita em 41, na altura em que eles precisam os surrealistas todos, e não só, também alguns que não eram surrealistas, mas artistas que estavam deslocados em Nova Iorque. Portanto, voltando agora ao urinol, portanto, quando ele faz isto, ele não é um Zé Ninguém que tenta fazer uma graça ou um gesto provocatório, é uma pessoa super respeitada no meio artístico de vanguarda americano, e que, portanto, tem o peso de não ser questionado a autoridade dele para fazer este gesto de pegar no urinol e o apresentar como uma obra de arte. Portanto, basicamente, o argumento de Marcel Duchamp, que vai ser determinante para tudo aquilo que em grande parte daquilo que vamos ver hoje, é essa noção que ele introduz de que o artista, no fundo, o que ele faz aqui ao escolher este objeto é, como ele diz, dá um novo conceito ao objeto. O objeto deixa de ser um urinol e passa a ser uma obra de arte. Muda
não o aspecto físico do objeto, apesar de haver uma mudança de posição, não é? O objeto não está preso à parede na posição habitual, está pousado num plinto, nesta posição, mas sobretudo o que se altera é o estatuto ontológico do objeto. Quer dizer, o objeto deixa de ser uma coisa e passa a ser outra, em termos sociais, simbólicos, etc. E isso é a preocupação fundamental do Marcel Duchamp durante todo o seu trabalho, toda a sua vida. É essa questão do que é que faz uma coisa mudar para outra, o que é que faz uma coisa deixar de ser assim e passar a ser assado. Aliás, o grande vidro que tu estavas a falar há bocadinho tem a ver, que se chama A Noiva Posta à Nu pelos seus celibatários mesmo, tem que ver com a questão da passagem da noiva à mulher casada, não é? O que é que faz mudar ontologicamente, estatutariamente, socialmente, simbolicamente, uma mulher de uma posição para a outra. Isto, portanto, para não entrar em pormenores, questões que já nesta altura estariam ultrapassados, físicas, de perder a virgindade ou qualquer coisa desse tipo. Portanto, a mudança de estatuto ontológica da questão é que era importante para ele e ele, ao tratar destas questões, está sempre preocupado com a questão, no fundo, a questão social e cultural. Não é? Tudo isto é uma questão cultural. Isto é aceito como obra de arte ou não por razões puramente culturais e não por mais outra razão. Mas introduz, obviamente, uma data de questões que nós vamos ver tratadas depois, agora, ao longo do século XX e XXI, por outros artistas, que têm, uma das quais, à partida, é a questão, isto não foi feito por ele. Não é? Este objeto não foi feito por ele. Até aí, qualquer obra de arte era suposto ser feita com as mãozinhas do artista, seja lá com pincéis, seja com martelos e escopos, seja a modelar barro, seja qual o processo utilizado, mas a ideia de que o artista pode fazer uma obra de arte que não é feita por si e apresentá-la como tal, é uma coisa que foi chocante para a altura e que continua a ser para muitas pessoas ainda hoje pouco difícil de aceitar. Não é? Esta ideia do objeto, de dar atenção, porque também temos aqui, ao mesmo tempo, temos aqui pôr em causa a questão do objeto de arte, o que é o objeto de arte, mas temos também a questão da atenção que o Marcel Duchamp está a ter em relação ao objeto fabricado industrialmente. Não é? A roda de bicicleta, o escorro de garrafas, o urinol, portanto, tudo isto são coisas feitas em fábrica, são coisas feitas industrialmente. Mas há só um urinol? Não. Este urinol, há vários. Este urinol desapareceu. O original, entre aspas, desapareceu. O que ele fez foi depois, há vários, fez uma série só nos anos 60. Aí há uma série mesmo que foi editada por uma galeria em Itália, a Galeria Schwarz, com que ele concordou em fazer edições, réplicas assinadas, numeradas, salvo erro, 6 de cada, de vários ready-mades. O escorredor de garrafa que está no Berardo é um dessas réplicas. E Como foi que ele assumiu no final de contas? Portanto, na altura, quando ele fez esse gesto, nos anos 60, houve muitas pessoas que ficaram chocadas, questionaram. Então o homem diz que isto é uma peça que não interessa o objeto em si e vai fazer uma edição de objetos, como se fossem objetos preciosos que se editam em séries limitadas. Portanto, foi uma coisa muito, muito polémica. É questionável ou não? Eu acho que é uma decisão dele. Ele defende isso como eu faço aquilo que eu quero, basicamente. E eu fiquei com pressa. Então não, claro, foram todas vendidas rapidamente. Não encontras em É difícil, de vez em quando aparece em leilão, mas é muito difícil de encontrar. Mas para além disso, ele antes de fazer essa série, ele fez mais 3 ou 4 para exposições, porque pediam-lhe, faz lá uma, e ele não ligava nenhuma, está bem, eu faço. E punha lá, remate, não sei o quê, depois punha por baixo qualquer coisa a dizer réplica feita pelo próprio Marcel Duchamp, não sei o quê. E umas desapareceram, outras não. Há uma que está, por exemplo, no Museu de Moderna Museet, na Suécia, que foi feita de propósito para esse museu, e depois ele ofereceu-a, disse, pronto, então fiquem lá com ela, e pronto, antes de haver as tais réplicas oficiais. Portanto,
há um livro só sobre esta questão da fonte que é fascinante, uma coisa quase detetivesca, em que é um historiador americano que perseguiu tudo e sabe todas as réplicas que existem. É muito divertido. Onde é que se arranja esse livro? E se quiseres eu empresto, que eu tenho, nós temos estado. É muito divertido, é um livro relativamente pequeno, mas é muito divertido. Antes também de continuarmos... desculpa. Esta foi a única peça que ele assina com o Bergmuth. Foi. Tudo o resto... Não, tudo o resto há outros não. Há uma... Isso é um alter ego que ele inventa, feminino, é Rose Selavi, que vai ser a autora de uma série de peças que ele faz. Mas o Hermut é só este. É só o primeiro. Se calhar há uma diferença. Por exemplo, o suporte de garrafas, o nome é literal. Em relação a... E, por exemplo, aqui há um nome sugerido. Exatamente. São ações diferentes. É diferente, exatamente, porque o outro foi anterior. E ele também não deu nenhum título ao escorredor de garrafas porque não o conseguiu encontrar na altura. E, portanto, depois não fazia sentido, 50 anos depois. O título, a questão do título para ele era importante. Exatamente, o facto de isto se chamar fonte e não se chamar urinol era importante. E há outro, por exemplo, um outro que ele faz mais ou menos nesta altura, que é uma pá, daquelas pás que os americanos usam para tirar a neve, assim, umas pás quadradas, que ele chama In Advance of the Broken Arm. Portanto, que é o título da peça. Portanto, o facto de ele dar um título também indicia essa ideia de dar um novo conceito à peça. A peça passa a ter um outro funcionamento que não um funcionamento pragmático e prático. Há uma história que se conta que também é um indício desse interesse dele pelos objetos fabricados, não apenas um interesse anedótico e epigonal, mas um interesse mesmo genuinamente por essa nova coisa que existia, que são os objetos fabricados industrialmente, que é uma história que se conta de uma visita que o Marcel Duchamp terá feito, juntamente com o Brancusi e com o Léger, a um festival da aeronáutica no aeroporto de Le Bourget, onde mostravam aviões e motores e coisas associadas à aeronáutica, e que aparentemente o Marcel Duchamp se terá virado para o Brancusi, apontou para uma hélice de um avião feita em madeira e disse: olha para aquilo, consegues fazer melhor que aquilo? Como quem diz, isto é escultura a sério. Não é fácil fazer uma coisa mais bonita que aquilo. Portanto, essa noção que nós já falámos em relação à fotografia, de os pintores terem tido que se confrontar com a capacidade técnica da máquina fotográfica para reproduzir o real de uma forma absolutamente fiel e precisa, as máquinas também estavam, no fundo, a desafiar os escultores a produzir objetos precisos, absolutamente rigorosos e em quantidades que se quisesse, não é? Fazia-se o número que se quisesse. Essa ideia do original, da peça original, começa a entrar na cabeça do Marcel Duchamp como algo que não faz muito sentido. Quer dizer, o que é um original? O que é um original de um urinol? Não é? Não faz sentido. Isto não foi feito para ser uma obra de arte. Isto são coisas que não existem original. Existe, quando-se muito, haverá alguns casos em que se sabe quem foi o designer que fez aquilo, o desenhador, mas neste caso, em termos de louça sanitária, de certeza que ninguém sabia sequer quem é que foi a pessoa que fez o molde original para fazer esta coisa. Mas, portanto, esta atenção e esta utilização do objeto mecânico, fabricado mecanicamente, na arte contemporânea, vai começar a tornar-se também mais comum a partir desta altura. Por exemplo, o Picabia começa a utilizar desenhos de objetos, como é o caso desta vela de motor de combustão, como uma espécie de substituto de pessoas. Esta vela, não sei se conseguem ler o que está aqui escrito, isto é o retrato de uma jovem americana em estado de nudez. É o título desta obra do Picabia. Portanto, esta ideia de que um objeto pré-fabricado, um objeto concebido industrialmente, pode ser usado como ironicamente, como um substituto para uma representação figurativa de uma pessoa. Aliás, numa das primeiras
entrevistas que o Marcel Duchamp faz quando chega aos Estados Unidos e lhe perguntam o que é que lhe impressionava mais na arte americana. Ele dizia que a coisa que mais me impressionou na arte americana é a canalização. As canalizações são fantásticas. Não existe em Paris nada que se compare. Portanto, isso é que o tinha impressionado na arte americana. Isto é um outro também do Picabia. Este é o retrato do Alfred Stieglitz. O Stieglitz publicava, o Alfred Stieglitz, para além de ser um grande fotógrafo, tinha uma pequena galeria em Nova Iorque, chamada 291, que era o número da porta. A galeria não se chamava assim, a galeria tinha um nome que eu agora não consigo lembrar, mas era no número 291 da Park Avenue e, portanto, passou a ser conhecida como 291, onde ele nos mostrou pelas primeiras vezes, obras de Picasso, Matisse, vários artistas americanos que foram expostos lá ainda antes do Armory Show de 1913 e, curiosamente, também mostrava, por vezes, em simultâneo, obras de arte contemporânea, juntamente com objetos de culturas não europeias, coisas africanas, etc. Foi talvez a primeira pessoa, ainda antes dos surrealistas, depois nos anos 20 viria a fazer isso, a juntar obras de arte ocidental contemporâneas com objetos de culturas não europeias. Todo o círculo de artistas que andava à volta do Marcel Duchamp nessa altura começaram também a explorar estas ideias. Portanto, estamos em plena Grande Guerra, não é? 1917. Portanto, é a altura em que aparece o dadaísmo em Nova Iorque, muito à volta do Marcel Duchamp, do Man Ray, do Picabia. O Picabia, como era um homem muito rico, arranjava sempre maneira de se safar e, portanto, tinha conseguido, durante a guerra, ser colocado como secretário de um general qualquer e, portanto, viajava facilmente. Esteve em Espanha, esteve nos Estados Unidos e, portanto, serviu um bocadinho como ponte entre esses vários mundos e como tinha muito dinheiro, editava revistas e panfletos e, portanto, serviu muito como divulgador do que se estava a passar na Europa. Nomeadamente, foi ele o primeiro a dar notícia do dadaísmo na Suíça. Ele passou um tempo na Suíça, conheceu o Tristan Tzara, conheceu o Arp. Portanto, através desses contactos do Picabia, que não estava quieto, andava sempre de um lado para o outro, essas coisas começaram-se a espalhar muito rapidamente também. Esta obra é uma obra do Man Ray, muito conhecida, em que ele junta um metrónomo com um recorte de um olho e, portanto, se imaginarem o metrónomo a funcionar, tac, 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 o olho vai andar sempre de um lado para o outro com a acompanhar a agulha do metrónomo. Portanto, no mercado do tempo. Acerta-se o tempo, não é, de cada batida e depois repete sempre a mesma batida. Os objetos surrealistas também, no fundo, há aqui também um interesse por razões diferentes, obviamente. No caso do Miró, que é o autor deste objeto, num papagaio empalhado, ou numa perna de madeira, ou numa esfera, ou todos estes objetos que nós vimos na semana passada, que os surrealistas gostavam de criar com esta. Mas é importante, mesmo assim, é importante para eles o facto destes gestos do Marcel Duchamp de ter obrigado as pessoas a olhar para os objetos manufaturados de uma maneira diferente, haver um interesse pelo objeto. E aí não deixa de ser interessante a tal revista onde eles defendem o Hermite, haver logo no início essa duplicidade de olhares, um olhar analítico e frio do Marcel Duchamp a explicar que aquilo foi uma escolha do Sr. Hermite e que tinha que ser admitido como tal, e o olhar da Beatrice Wood a fazer comparações com Madonas e com Budas e portanto, um olhar estético perante o objeto. Há sempre, da parte dos historiadores que analisam o trabalho de Marcel Duchamp, esta duplicidade também em relação a como é que ele via de facto os objetos. Os objetos eram apenas um pretexto para estas atitudes mais ou menos provocatórias que ele estava a tomar, ou ele tinha também um interesse pelos objetos enquanto objetos em si.
É óbvio que a fonte, o urinol, pode ter sido escolhido na maior indiferença estética, como ele diz, mas não foi com certeza escolhido na maior indiferença cultural ou política, não é? Quer dizer, um urinol não é um objeto como outro qualquer. O urinol tem uma carga simbólica fortíssima, é um objeto que tem uma função que normalmente não está exposta, que é escondida, é um objeto que é dirigido aos homens, é um objeto que passa a ter uma forma que parece quase um útero feminino. Portanto, todas essas razões não passaram com certeza despercebidas ao Marcel Duchamp quando escolheu aquele objeto. Portanto, as escolhas dele eram escolhas, muitas vezes, que tinham a ver também com esse tipo de atitude e não apenas com uma tal indiferença. Isto é do Miró. Isto é um objeto construído pelo Miró. O Marcel Duchamp é uma figura muito influente na arte europeia e americana, porque ele anda muito entre Paris e Nova Iorque. Ele vai para Nova Iorque, como eu vos disse, em 1915, fica em Nova Iorque até ao fim da guerra, depois em 19 volta para Paris, fica em Paris durante uma grande parte do período entre as duas guerras e depois com uma ou outra viagem nos anos 20 a Nova Iorque, por razões artísticas ou comerciais, mas depois só volta novamente para Nova Iorque, já em 1940, onde se estabelece Nova Iorque, e então aí fica praticamente estabelecido até ao fim da vida, em 1968. Mas, portanto, ele fez muito também essa navete entre Paris e Nova Iorque, e a seguir à Grande Guerra, à Primeira Guerra Mundial, ele tem esse período muito, muito visível, tanto de um lado da Europa como do outro, sobretudo nos Estados Unidos, onde ele foi sempre mais conhecido do que em Paris. Liga-se aos movimentos dadaístas em Paris durante um período relativamente curto. Portanto, está muito no centro do que está a acontecer, até ao início do surrealismo. Ele nunca pertenceu diretamente, nunca se considerou parte integrante nem dos movimentos dadaístas, nem dos movimentos surrealistas, mas era sempre uma espécie de eminência parda que andava ali a pairar e que era muitas vezes chamado para colaborar em iniciativas dos dois grupos. Rui, desculpa, ele até costumava, daquilo que visitei o ano passado a Cadaqués, e ele passava lá as férias, sim. Com o Salvador Dalí. Sim, ele conhecia toda a gente, não é? Gostava de Salvador Dalí. Exatamente. E há fotografias dele, dos dois. As casinhas, e pelos vistos passavam, não digo todos os anos, mas aquilo era... Sim, ele começou por alugar uma casa, depois acho que comprou mesmo uma casa lá em Cadaqués e passava lá o verão. Sim, em Cadaqués, na Costa Brava, Espanha. E Cadaqués era um centro, toda a Costa Brava, a zona da Costa Brava era um sítio onde as pessoas iam muito passar férias, esses grupos de artistas e assim. Sim, o arquiteto que desenvolveu, que era o Peter Arnold, que era um americano, e que no fundo também promovia estes encontros e que construiu estas casinhas todas para eles. Pois. Que também era filho de um embaixador e que tinha bastante dinheiro, por isso esta troca também. E está por causa a seguir à guerra, estava incumbido, através do Plano Marshall, de sustentar dar apoio à arte na Europa, não é? Por isso... Portanto, essa ligação com os artistas diretamente, não é? Exato. Não, me interrompa à vontade. Mas ele vai ter um período de uma espécie quase de dormência. Em 1923, ele declara que vai deixar de fazer arte, vai se dedicar completamente ao xadrez, torna-se profissional de xadrez, entra em campeonatos, escreve um tratado sobre xadrez e dedica-se muito ao xadrez, apesar de continuar, obviamente, sempre a colaborar em iniciativas de outros artistas, pequenas coisinhas, vai fazendo de vez em quando uma coisa ou outra, mas, portanto, parece que entra assim numa espécie de um período de reforma dourada. Em Nova Iorque as pessoas continuam a saber quem ele é, cumprimentá-lo na rua, mas era assim uma pessoa que estava lá, mais ou menos exposto na prateleira das velhas glórias, mas nada já de funcional. Mas durante os últimos 20 anos da sua vida, portanto, desde 1948 até 1968, ele vai trabalhar na tal obra clandestina, onde só entravam 3 ou 4 pessoas no ateliê dele e que sabiam que ele estava a trabalhar naquela obra. E, portanto, as ideias dele e toda esta noção do objeto
do cotidiano, esta relação que ele se interessava muito da questão entre a vida e a obra de arte, das coisas poderem juntar novamente, a ideia do acaso, que ele explorou muito no trabalho dele. Todas essas ideias foram caindo um pouco no esquecimento ou passaram de moda durante uma série de anos. E só no final dos anos 50 é que isso vai haver uma espécie de retorno do pêndulo no sentido de voltar a colocar no centro das atenções as ideias de Marcel Duchamp. E um dos primeiros artistas a olhar para o Marcel Duchamp outra vez com atenção é o Jasper Johns, que é o autor desta peça. Isto é uma obra de 1955, que esteve exposta na primeira exposição que o Marcel Duchamp que o Jasper Johns fez, e na mesma exposição em que esteve a bandeira de que falámos na semana passada, e é uma obra que no fundo é um alvo pintado. A cor deste slide é bastante mais, é mais amarelo do que parece aqui, e por cima do alvo tem 4 caras cortadas ao nível dos olhos e que podem ser tapadas com esta tampa. Isto desce, portanto, tapa esta parte de cima da peça. Portanto, é um objeto que, no fundo, é uma pintura sobre o próprio ato de olhar. Um alvo é uma coisa que serve para ser alvo do nosso olhar, não é? Nós, quando estamos a disparar ao alvo, temos que olhar para o alvo para acertar o tiro que vamos disparar, e é com os olhos que olhamos, e ele tira os olhos da equação, tapando os olhos destas figuras que estão aqui em cima. Portanto, esta noção de uma obra que se pensa a si própria, que é uma pintura que se pensa a si própria, que pensa o próprio ato de pintar, a própria natureza da pintura, é claramente já também um início da influência que o Marcel Duchamp tem sobre estes jovens artistas. Uns anos depois, isto é em 1960, o mesmo Jasper Johns faz esta escultura que se chama apenas Bronze, e que são 2 latas de cerveja passadas a bronze, mas não são 2 latas de cerveja verdadeiras. Portanto, há aqui esta nuance em relação ao ready-made do Marcel Duchamp. Ele não pega numa lata de cerveja e diz que isto é uma obra de arte. Ele cuidadosamente modela em barro e em gesso 2 latas duas latas, manda fundir em bronze e depois pinta os rótulos da Ballantine Ale, mas mantendo visível o bronze inicial, ou seja, identificando-se perfeitamente que isto são um objeto artístico e não um objeto trouvé, não é um ready-made, é um objeto feito pelo Jasper Johns, e ele chega ao pormenor de pôr as latas uma aberta e uma fechada e ligeiramente com alturas diferentes. Há meio centímetro de diferença de altura de uma para a outra, para perceber bem que isto não é uma coisa fabricada industrialmente, mas é uma imitação de uma coisa fabricada industrialmente. E esta é uma outra peça que ele faz também na altura, que é uma lata de café com uma série de pincéis que ele usava para pôr os pincéis de molho em terbentina quando estava a pintar, e que ele fundiu em bronze e pintou, criando uma réplica quase igual ao objeto original, mas que foi toda fabricada como uma réplica artística, digamos, usando os métodos artísticos de produção da escultura habituais. Estas passagens das ideias do Marcel Duchamp para esta nova geração de artistas americanos tem muito que ver com este senhor, que é o John Cage, músico, compositor e divulgador muito ativo em Nova Iorque nesta altura. O John Cage é um músico de formação clássica, foi discípulo do Schoenberg na Califórnia, quando o Schoenberg esteve exilado em Los Angeles. Tinha estado na Alemanha, em Darmstadt, a conhecer os músicos europeus. Portanto, é uma pessoa com uma sólida formação clássica e, ao mesmo tempo, com muito interesse pelas ideias do Marcel Duchamp, que ele conheceu
era uma pessoa de quem ele tinha muita curiosidade. Conheceu o Marcel Duchamp através da Peggy Guggenheim, de que falámos na semana passada, e passou a jogar xadrez com o Marcel Duchamp, ou seja, pediu ao Marcel Duchamp para lhe dar aulas de xadrez, e o Marcel Duchamp dava-lhe aulas de xadrez e eles iam conversando enquanto tinham as aulas, e o John Cage vai incorporar nas suas ideias muitas das ideias do Duchamp, e vai funcionar um pouco como um go-between entre a geração mais antiga do Marcel Duchamp e os novos artistas que estavam a aparecer em Nova Iorque nesta altura. Ele dava um curso sobre a história da música contemporânea na New School for Social Research em Nova Iorque, que era frequentado por muitos artistas, para além de músicos, havia também muitos artistas que iam às aulas dele, e, portanto, ele foi um grande divulgador destas ideias. E, simultaneamente, também há um outro aspecto importante na personalidade do Cage, que é também um dos primeiros americanos a interessar-se seriamente pelo Zen, pelo budismo Zen e pelas ideias do Oriente. Ele utiliza muitas vezes, por exemplo, nas composições dele, o livro de adivinhação sagrado dos chineses, o I Ching, como processo de criação das obras dele. Portanto, introduz Deixa-me telefone. Se não incomodar, Não, eu vou tentar cantar no mesmo tom. não faz isso, peço desculpa. Não faz mal. É bom. Já se calou a Terezinha. Portanto, uma das coisas que o John Cage faz, e que é muito influenciado tanto pelo Marcel Duchamp, por um lado, como por estas ideias da adivinhação chinesa, por outro, é introduzir o acaso nas obras dele. Ele achava que a arte ocidental pecava por um excesso de subjetividade, que os artistas queriam impor constantemente a sua subjetividade e a sua criatividade enquanto liberdade individual de exprimir a sua personalidade, e que ele achava que a vida era muito mais importante que a arte, e portanto que a vida devia ser deixada entrar na arte. Há uma célebre peça que ele compôs nos anos 40, 50, que se chama 4 minutos e 33 segundos, que se resume a um músico sobe ao palco, senta-se no piano, abre o piano e espera durante 4 minutos e 33 segundos, fecha o piano outra vez e sai de cena. Portanto, durante 44 minutos e 33 segundos não toca absolutamente nada, limita-se a ouvir-se o som ambiente da sala, seja lá o que for. O som das pessoas a tossirem, das pessoas a falarem, a protestarem ou não, a respirarem, os carros a passarem lá fora, os passarinhos a cantar, seja o que for. Portanto, durante 4 minutos e 33 segundos, as pessoas estão atentas a ouvir qualquer coisa, que nunca é o silêncio, mas é o som qualquer da vida que entra para dentro da sala de concerto. Ele faz isso em que ano? Nos anos 40. Não sei exatamente dizer-te a data certa. John Cage. Portanto, esta funciona muito como um personagem de passagem. Ele é muito amigo é amigo, amante, e vivia junto com o Merce Cunningham, com o coreógrafo. Eles formavam um par na vida e na arte. O Merce Cunningham trabalhava muito com o John Cage como músico. Ele compunha muitas coisas para o Merce Cunningham, e depois conheceu um outro par também gay da altura, muito mais novo, que era o Jasper Johns e o Rauschenberg, que viviam na altura, tinham chegado recentemente a Nova Iorque na altura, e portanto conviveram bastante durante um determinado período, final dos anos 50, início dos anos 60, e foi através do Cage que eles conheceram o Marcel Duchamp fisicamente, apesar dessa relação nunca ter sido muito funda. Foi mais através do John Cage que essas ideias, no fundo, passaram para o Rauschenberg e para o Jones. Portanto, essa noção que vai se tornar central na arte dos anos 60 no Ocidente, de novamente haver uma relação entre a vida cotidiana e a arte, não é? Passar daquela ideia modernista, greenbergiana, se quisermos,
do expressionismo abstrato como uma coisa totalmente isolada da arte, não é? O pintor devia tirar do discurso pictórico tudo o que fosse estranho ao próprio discurso da pintura, portanto, a narrativa, a ilusão de três dimensões, todas as coisas que podiam ser tratadas melhor por outras artes deviam ser retiradas da pintura. A pintura não devia refletir os problemas sociais, políticos, todas essas questões deviam ser completamente afastadas do meio artístico. Vai haver um retorno de todas essas questões no final dos anos 50 e nos anos 60 e começam a aparecer coisas como a pop art, não é? Em que o Warhol, mais uma vez, não faz esta imagem da Marilyn Monroe. Ele pega na imagem que já existe, que foi feita por um fotógrafo de estúdio para publicitar um filme da Marilyn e utiliza essa imagem para, reproduzindo-a de determinada maneira, criar este quadro através do processo serigráfico, portanto, impresso, a imagem fotográfica é impressa na superfície da tela. Portanto, mais uma vez, uma imagem ready-made, uma imagem que já existe, que não foi feita, criada pelo Andy Warhol, foi apropriada pelo Andy Warhol para fazer esta obra. Da mesma maneira também que o Andy Warhol pega em caixas de madeira, manda fazer caixotes de madeira e imprime na superfície dos caixotes o logotipo destes fergões de alumínio para limpar tachos, com o nome de Brillo, e ele faz uma série muito grande destas caixas que expõe e vende, e há algumas delas também na coleção Brard, que estão muitas vezes expostas, e, portanto, apropriando-se de uma imagem publicitária, de uma imagem comercial que já existe, para fazer esta obra em que ele cria uma espécie de réplica feita à mão, mais uma vez, de um objeto comercial, industrial. Neste caso, também é curioso porque o Andy Warhol, que tinha um passado, ele começou a sua carreira como desenhador comercial, a trabalhar como ilustrador para revistas como a Vogue, como a Forbes, como várias revistas e editoras, e, portanto, conhecia muito bem esse meio da publicidade e da comunicação social e da aplicação da imagem na comunicação social. Ele vai escolher este logo da Brillo porque era um logo também na altura muito conceituado, ou seja, este logo tinha ganho prémios em design, tinha sido desenhado por um senhor chamado Jim Harvey. Este é um original de uma Brillo Box dentro de uma caixa de acrílico que está neste momento no Museu Warhol, no museu da coleção Warhol, mas como fonte aonde o Warhol vai buscar o logotipo da Brillo para fazer a sua obra. Portanto, ele não vai buscar uma imagem indiferente, é uma imagem que também já tinha sido desenhada e pensada, concebida por um outro tipo de artista, neste caso um designer gráfico, conhecido, reconhecido, premiado, etc., e que ele vai cooptar para fazer as suas peças. Curiosamente, tanto neste caso como no caso da Campbell Soups, das latas de Campbell que ele utiliza como motivo, ele nunca teve problemas de copyright. As marcas sempre perceberam mais valia ele usar as marcas e divulgar a marca do que estar a criar problemas e a processá-lo por quebra de copyright. Isto acrílico é uma proteção. Isso é meramente uma proteção no museu para proteger a caixa, que isto é uma caixa de cartão normal. Não é uma caixa de madeira como as do Andy Warhol. Escala. Destas caixas. São coisas assim. Tem tamanho, não sei, para aí 40 centímetros, 35. Muito mais recentemente temos este trabalho de um artista ainda vivo e muito ativo, que é o Jeff Koons. Isto é uma das primeiras exposições que o Jeff Koons faz ainda na década de 80 do século XX, onde ele, no fundo, segue esta lógica apropriacionista e do ready-made do Champiano, neste caso combinando uma série de referências
de vários géneros, não é? Desde os aspiradores, que são os próprios aspiradores, neste caso, ele pega no aspirador tal qual é vendido pela fábrica e utiliza-o como objeto artístico, mas põe o aspirador dentro destas caixas de acrílico que ainda na altura lembrariam muito diretamente as obras do Jasper Johns e ilumina-as com lâmpadas fluorescentes que poderiam ser peças do Dan Flavin ou qualquer coisa desse tipo, não é? Portanto, ele tinha aqui uma combinação de objetos que são objetos fabricados industrialmente, todos eles, mas em que as referências e as origens são diferentes e que combinam a referência industrial, a referência do objeto utilitário, com a referência erudita da arte da década de 60, 70, do minimalismo americano, do Flavin e do Judd. O Jeff Koons, como sabem, é uma pessoa que fala muito sobre o trabalho dele, ele dá muitas entrevistas e tem todo um discurso um bocadinho demagógico, digamos, sobre as obras que faz. Ele diz que é um artista popular, que trabalha para o povo e, portanto, tem que dar ao povo coisas que o povo reconheça, com que o povo se identifique. E a grande vantagem, segundo ele, desta obra e o significado metafísico que esta obra tem é o facto dos aspiradores nunca terem funcionado. Ou seja, os aspiradores estão aqui preservados, absolutamente imaculados, nunca tiveram pó dentro, estão todos limpinhos e, portanto, é um bocadinho uma espécie de elogio, de panegírico sobre a pureza de uma coisa que nunca foi útil, que não serve, que é suposto servir para qualquer coisa, mas se não servir, é uma manifestação de pureza e que ele vê nestes objetos. Diz. Curiosidade pura. A comunidade de artistas entende que esta ideia foi genial, é isso? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Há pessoas que acham que ele é um artista muito importante e continua a ter uma imensa saída e circulação internacional e expor nos melhores museus e ser comprado para as grandes coleções, com coisas não necessariamente assim, mas continuam um pouco na mesma lógica da apropriação, de encontrar imagens pré-existentes e transformá-las. E há imensa gente que acha que ele é uma coisa sem interesse nenhum. Imensos artistas, uma fraude, ou pelo menos que é um discurso que não tem grande interesse. Mas, portanto, é muito radical a divisão. As coisas estão muito divididas. Isto é de uma senhora americana chamada Sherry Levine, que fez uma série de urinóis fundidos em bronze, polidos, iguais aos do Marcel Duchamp, só que neste caso agora é uma obra de arte feita com os materiais tradicionais da escultura. Ela trabalha também um pouco à semelhança do Jeff Koons, muito sobre a ideia da apropriação, de ir buscar coisas que já existem, muitas vezes a outros artistas, e transformá-las e dar-lhes outro caráter. Isto é uma peça dos anos 90, do século passado. E aqui temos uma coisa do Dan Flavin, que eu falava há bocado, do artista minimalista americano, que utiliza sempre como material as lâmpadas fluorescentes, e que eu trouxe não tanto para falarmos sobre o minimalismo, que é um bocadinho fora do âmbito desta conversa hoje, mas, sobretudo, para falarmos de uma coisa que está subjacente ao gesto do Marcel Duchamp, quando ele pega no urinol. E uma das coisas que ele faz, para além de mudar-lhe o título e de mudar-lhe o conceito, como ele diz, é mudar-lhe o contexto. É a coisa mesmo. O urinol, que é uma coisa feita para estar num determinado contexto, passa a estar noutro contexto. E essa noção do contexto é uma noção absolutamente crucial na arte de hoje. Quer dizer, se nós encontrarmos umas lâmpadas assim no chão de uma loja de eletrodomésticos ou de uma loja de lâmpadas e objetos elétricos, não reconheceríamos isto como uma obra de arte, não é? Por muito boa vontade que tivéssemos, a não ser que já se conhecêssemos muito bem o trabalho do Dan Flavin e conseguíssemos distinguir 3 lâmpadas brancas de 3 lâmpadas brancas.
Eu duvido que alguém conseguisse. Portanto, estes objetos ganham um significado diferente, não só porque são agrupados de maneira específica e são organizados de maneira específica, mas porque estão num contexto diferente, que é o contexto artístico. Eles estão numa galeria de arte. E nós, ao entrarmos numa galeria de arte, vamos à espera de encontrar o quê? À espera de encontrar arte. Portanto, tudo o que lá está pode ser arte. Arriscamos a confundir um guarda-chuva encostado à parede por uma obra de arte, mas é um risco que corremos. Muitas coisas já foram para o lixo, exatamente, porque não foram reconhecidas como tal, e no fim da exposição alguém se encarregou de mandar aquilo para o lixo. Só o episódio tem graça porque é recente. O meu último artista que inaugurou agora na sala de baixo, no fim da exposição, porque ele também se apropria muito de... Ele trabalha também ligado à produção e apropria-se de elementos, tipo uma fita, de repente, pintor é uma obra, porque ele assim o define, não é? Então ele fez uma obra que se chama Nota de Rodapé, então foi a limpeza da sala final com os post-its e tudo que ele tinha para debaixo da parede, iluminou e chamou Nota de Rodapé àquela obra. Pronto. E eu disse, corres o risco, porque aconteceu ao mesmo, já aconteceu em tantos sítios, que as senhoras na segunda terça-feira já iam aspiram aquilo tudo. Aspiram tudo. Mas ele não, porque eu desligo a luz. Mas isso acontece ainda hoje, a toda a hora. Há um texto muito interessante de um artista e depois mais tarde crítico americano que se chama Inside the White Cube, em que ele teoriza exatamente essa questão da galeria. Tornou-se um espaço especializado. A galeria de arte, não só arquitetonicamente, se tornou um espaço com características próprias, não é? Normalmente neutralidade, iluminação especial, não interferir com o que lá está, não é? Tem de ser um espaço feito para realçar os objetos que lá são colocados e não para se chamar a atenção sobre si próprio. Portanto, toda essa série de requisitos que o espaço de galeria tem leva a que também o que se lá põe tenha de ter determinadas características, ou leva a que os artistas trabalhem para o espaço de galeria fazendo obras com determinadas características, e o que o autor desse artigo, que é um homem chamado Brian O'Doherty, dizia, era que, de certa maneira, a porta da galeria passou a funcionar como antigamente funcionavam as molduras dos quadros. Não é? Nós sabemos que a moldura separa o que não é arte do que é arte. O que está para dentro da moldura é a pintura, é a ficção, é simbólico, não é uma paisagem verdadeira. Nós temos que suspender a nossa incredulidade, pensar que aquilo é uma representação de umas vaquinhas a pastar numa montanha de Suíça, não sei o quê, não é? Não é a realidade. E a galeria passa a ter um bocadinho essa função. Nós, ao entrarmos na galeria, entramos num espaço especial, um espaço quase sagrado, onde tudo o que lá está tem um funcionamento simbólico diferente. Portanto, tem um funcionamento. E isso, obviamente, não seria possível, toda essa lógica conceptual que o Brian O'Doherty desenvolve no início dos anos 70, baseado na sua experiência como artista e como colega de outros artistas que trabalham com as galerias, não seria possível obviamente, sem o gesto inicial que o Marcel Duchamp fez nesse período. Portanto, essa questão do contexto é absolutamente crucial na arte contemporânea. O facto o Dan Flavin joga permanentemente com a utilização do espaço da galeria, não é? Mas estas peças estão colocadas no canto da galeria, de maneira a que a luz azul e rosa vá para o interior deste espaço definido pelas duas lâmpadas amarelas e criando aqui uma composição cromática que tem a ver com a fusão daquele ar iluminado daquela maneira que cria aquele efeito cromático específico. Portanto, os artistas trabalham para o espaço da galeria e a galeria impõe determinadas características às obras que lá estão e, portanto, as duas coisas passam a não se dissociarem. E, portanto, a questão do contexto torna-se absolutamente fulcral. Este é de um outro artista também ligado ao minimalismo americano, um homem chamado Carl André, que trabalha exclusivamente com módulos de materiais pré-existentes. Ou seja, ele não cortou estes toros de madeira desta maneira, ele encontrou que se vendiam toros de madeira com esta dimensão para alguma coisa e comprou-os e com eles construiu esta estrutura, esta composição, usando coisas que existem no mercado.
nunca usa nem cola, nem solda, nem coisa nenhuma. As composições têm que ser sempre autossustentadas ou estarem postas no chão. Portanto, não há nenhum elemento aglutinante nunca nas esculturas do Carlo André, e são apenas maneiras de organizar a realidade. Materiais que já existem, nas quantidades que existem no mercado, com as formas que existem no mercado, e que ele se limita a recompor, reorganizar numa galeria de arte, mais uma vez na questão do contexto. E esta questão, portanto, voltamos outra vez aqui à questão inicial, outra vez, do ready-made do Marcel Duchamp. Qual é, então, o trabalho que o artista fez? O que é que ele fez? Há um caso que não foi com o Carlo André, mas foi com um outro artista contemporâneo dele, o Robert Morris, que fez uma exposição em que apresentava uma série de volumes paralelepipédicos feitos em madeira, contraplacado, pintados de cinzento, portanto, coisas também com formas completamente banais, não inventadas, não criadas por ele, e que ele terá ido a apresentar o seu trabalho a uma escola de arte, e que um aluno virou-se para ele e disse: você diz que é escultor, então o que você esculpe o quê? Você faz o quê? É artista, e o que é que você faz? Escolho aquelas coisas. Ele faz o trabalho, mais uma vez, é um trabalho de seleção. Ou seja, o Carlo André, ao pegar em coisas que já existem com esta forma, decide transformá-las em obras de arte e dar-lhes esta configuração e dizer que isto são esculturas. Portanto, voltando um bocadinho à tua pergunta de há bocado, temos que acreditar nisso? Claro que não. Ninguém é obrigado a Temos que ter uma opinião. Temos que ter uma opinião, não é? Agora, isto faz parte de um discurso artístico que continua ativo pelo menos desde 1917 e que permanentemente obriga os artistas, e daí também um bocadinho o título que eu dei a estas sessões e que eu darei ao meu livro quando ele sair, da luta pelo significado, esta necessidade de estar permanentemente a dizer a justificar. Não é? A justificar isto, a justificar porque é que isto é uma obra de arte, perante as pessoas que vão lá e dizem: por amor de Deus, aquela coisa, isto até eu fazia, não é? Essa é a frase, não é? Fazia, então porquê é que não fez? O meu filho, é o meu filho. Ou o meu filho, ou até o meu filho fazia. Pronto, qualquer coisa. Mas, portanto, o que é importante é essa questão de isto põe questões a nível da nossa comunidade, e a arte só existe em função da comunidade onde é feita, não é? Isto, para nós ocidentais, europeus ou americanos, isto tem interesse porque se insere dentro desta lógica que vem desde o Marcel Duchamp e tem que ver com a maneira como está a ser questionado a obra de arte. Provavelmente, se for mostrar isto a uma tribo dos Amazonas, eles obviamente não veem interesse nenhum nisto e provavelmente deitam de fogo e cozem um porco, assam um porco com esta coisa. Um outro exemplo também, este é do Robert Morris, o tal artista de que eu falava há pouco, que são 4 cubos espelhados numa sala, e portanto mais aqui a própria sala faz parte muito claramente da obra, não é? Portanto, a sala aparece refletida nas superfícies espelhadas dos cubos, os espectadores vão aparecer também refletidos nas superfícies do cubo. Portanto, o espelho é uma coisa que não tem características, a superfície do espelho não tem características, tem apenas a característica de refletir tudo o que está à sua frente e, portanto, vai mudar em função do contexto. Mais uma vez a questão do contexto. Portanto, esta obra nunca será igual, nem no mesmo sítio, muito menos em sítios diferentes, porque vai variar com a luz do dia, vai variar com as pessoas que lá vão a passar, portanto, vai estar constantemente a mudar de aspecto em função do tal contexto onde ela vai estar inserida. Aqui não tem título. É Mirrored Cubes. Não tem Acho que é título. Mirrored Cubes. Sim, é título descritivo, Não, mas não tem não tem nenhum título que... Não há a questão do Marcel Duchamp de pôr... É só uma coisa puramente descritiva. Portanto, muitos artistas que trabalham a partir dos anos 60 com o que existe, com a própria realidade, não é? Isto é um artista chamado Mata Clark, um artista que trabalhou em Nova Iorque, morreu relativamente novo e que intervinha na própria arquitetura. Isto é uma casa dividida a meio. É uma casa feita em madeira
e ele divide literalmente a casa em duas. A casa iria ser demolida daí a algum tempo e ele obteve a autorização para fazer esta peça na casa. Portanto, a casa é dividida a meio. Um exemplo um bocadinho mais radical, talvez, é do Giannis Kournelis, que é um artista de origem grega, mas que trabalhou praticamente a vida toda na Itália, que fez parte daquele grupo que é conhecido por arte povera, arte pobre. E em 1968, o Kournelis, mais uma vez numa jogada semelhante ao Marcel Duchamp, muda o contexto destas criaturas. Portanto, ele expõe na galeria 12 cavalos que vivem dentro da galeria durante o tempo de duração da exposição. Portanto, isto é a galeria onde ele ia fazer a exposição e ele decide expor os cavalos. Os cavalos estão aqui durante alguns dias, não sei exatamente quanto tempo é que durou a exposição, a fazer o que os cavalos fazem, não sei, relinchar, bater com o pé, serem alimentados, fazerem as suas necessidades, portanto, fazerem aquilo que é a vida de cavalo. E, portanto, ele transportou os 12 cavalos para dentro da galeria. Obviamente, ser cavalo é completamente diferente do que se ele tivesse posto lá perus ou porcos, não é? O cavalo tem uma força simbólica e um papel na arte ocidental, desde os gregos, que não é por acaso que ele era grego, até aos nossos dias, pelo menos. E, portanto, a presença do cavalo vivo dentro da galeria tem também, para além do gesto provocatório que é, as pessoas chegar a uma galeria e confrontar-se com 12 cavalos atados às paredes, mas para além disso há esse lado de incorporar a vida real no discurso artístico, mas a vida real também uma vida simbolicamente com um peso diferente do que se fossem caniches ou outra coisa qualquer. Esta é uma peça do Richard Long, que é um artista inglês, também ativo ainda, e que é um artista cujo trabalho é andar a pé. Ele tem como processo de trabalho caminhar, anda a pé pelo mundo inteiro e vai fazendo coisas que fotografa durante essas caminhadas. Esta chama-se Line Made by Walking. Portanto, é uma linha que ele obteve caminhando para trás e para frente durante vários minutos, com certeza, neste prado, até marcar as plantas de tal maneira que se torna visível este percurso linear, que ele depois fotografa e vai mais tarde mostrar numa exposição, numa galeria, num museu, seja o que for. Portanto, é um tipo de intervenção extremamente delicado, não interfere praticamente com... Aliás, ele preza muito isso. Todas as intervenções que ele faz são intervenções que não interferem com a paisagem, regeneram-se rapidamente as plantas, as pedras que ele tira de sítio voltarão depois para o sítio onde estavam. Não há uma alteração significativa das condições da natureza, há apenas o reconhecimento de zonas do mundo, provavelmente com um olhar que não existiria se não fosse o facto de ele andar ali a passear. Este é um ready-made ao contrário, é um ready-made invertido. É uma peça do Robert Rauschenberg, em que o Robert Rauschenberg, no final dos anos 50, foi ter com o de Kooning, que era nessa altura um dos grandes pintores americanos já em Nova Iorque, e pediu ao de Kooning um desenho, se lhe oferecia um desenho, e explicou-lhe o que é que queria fazer com o desenho, e o de Kooning acedeu, e ele apagou o desenho do de Kooning. Portanto, esta peça chama-se Erased de Kooning. Portanto, é um desenho que era do de Kooning e que o Rauschenberg, com borracha, supostamente, segundo ambos contam, com muito esforço, porque o de Kooning escolheu um desenho muito difícil de apagar e que ele passou semanas a gastar borrachas para conseguir finalmente apagar a totalidade do desenho e fazer esta obra, que é uma ausência de uma obra que existia, ou seja, desaparecimento. O Julião e o Michael fizeram isso. Um com o outro? O Julião e o Michael foi? fizeram uma coisa parecida. O Julião apagou o Michael e o Michael apagou o Adorava Julião. saber contar, mas Agora já nenhum. um apagou, pintou por cima da coisa toda. Não sei. Brincaram. Já não estão cá. Não é uma cultura com um artista globalmente reconhecido, e o de Kooning.
do Rauschenberg. Pois, claro, o Rauschenberg vai buscar um artista que é reconhecido, não é? Não é uma pessoa qualquer que fez um desenho e agora eu vou pagar o desenho. Isso é brincadeira de Schindler e do Michael, é porem-se ao nível De Kooning. Sim, a gente Agora, respeita isso. uma pessoa normal que não vem das artes, que é o meu caso, e que vem aqui aprender. Isto é um nó na cabeça. Pois, mas é exatamente a ideia é essa, é provocar nós na cabeça das pessoas, basicamente. Esta é uma obra do Robert Morris, que eu mostrei há bocado, aqueles cubos com espelho, e chama-se Box with the Sound of Its Own Making, e é uma caixa de madeira que tem dentro um gravador que reproduz o barulho feito durante a fabricação da própria caixa. Portanto, liga-se a coisa a funcionar e ouve-se as serras, os martelos e tudo o que foi necessário de ruído para fazer esta caixa de madeira banal. Também um bocadinho dentro da mesma lógica, e sobretudo dentro da lógica do Champiana, da coisa quase notarial. Não é por acaso que o Marcel Duchamp era filho de um notário na Bretanha, era filho de um notário normando, não era bretão, era normando, mas tem muito esta coisa de notarial e de contrato, não é? O contrato Não, por isso é que ele faz assim tudo, assim uma coisa toda preparada. E isto é do Robert Morris. O Robert Morris vendeu uma peça chamada Litanias a um colecionador. O colecionador ficou de lhe pagar, a peça, o nome está ali, Litanias, ficou de lhe pagar ao fim de algum tempo, não pagou, e ele então foi ao notário e fez um ato notarial em que diz que retira a validade estética à obra que lhe tinha sido vendida. Portanto, o colecionador não lhe pagou e ele, portanto, diz que aquilo já não é uma obra de arte. Mas o colecionador já tinha a obra com ele. Já tinha a obra com ele. E depois o colecionador, obviamente, inteligente... Mas essa é uma valorização maior. Exatamente, inteligente, pagou-lhe a obra e ainda lhe comprou esta também. Portanto, ficou com as duas obras. Ficou com as duas obras, obviamente. Pronto, isto chama-se withdrawal, retirar o valor estético à obra que tinha tido valor estético antes. Esta noção da linguagem, nós já no ano passado, na semana passada falámos um bocadinho da questão das obras de arte passarem ou terem de alguma maneira passado a serem feitas como linguagem, não é? As colagens do Picasso, aquela ideia de juntar coisas de sítios diferentes e criar uma espécie de linguagem específica. Nos anos 60 começam a aparecer muitos artistas que trabalham diretamente com a própria linguagem, em que se começa a tornar e vai se tornando ao longo da década de 60, início da década de 70, em todo um grupo de artistas, a presença da obra de arte, enquanto realidade física, vai deixar de ser importante. Portanto, à semelhança do que tinha previsto, de alguma maneira, o Marcel Duchamp, a presença física do objeto, a existência material do objeto, não tem significado. O que é importante é o conceito, o que é importante é a ideia que está por trás desse objeto, dessa obra de arte, que não tem que ser necessariamente um objeto. Isto é de um artista chamado Joseph Kosuth, chama-se One and Three Chairs, e é uma cadeira, uma fotografia da cadeira e uma definição de cadeira no dicionário inglês-francês. Neste caso, ele tem várias versões. Tem uma que é no dicionário inglês, o que é que quer dizer a palavra cadeira, tem outras com línguas diferentes, e esta é francês. Portanto, chair, depois chaise, não sei o quê, fauteuil, blá, 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 várias declinações da palavra cadeira em francês. E, portanto, no fundo, estes artistas trabalham com informação, não é? E aqui temos níveis diferentes de informação sobre um mesmo conceito. Quando nós falamos de cadeira, quando eu digo a palavra cadeira, o referente da palavra cadeira é um referente abstrato, não é? Cada um de nós, eventualmente, terá a sua cadeira, a sua imagem mental do que é uma cadeira. Mas eu não estou a falar de nenhuma cadeira em especial, estou a falar do conceito cadeira. Eu digo cadeira. Se eu disser aquela cadeira, já a coisa é diferente. Ou se eu disser a cadeira onde esteve sentado fulano quando caiu, Salazar, em 1968, caiu da cadeira, eu sei qual é a cadeira de que estamos a falar. Mas se eu digo apenas a palavra cadeira, estou a usar um referente que é um referente abstrato. O significado deste sinal linguístico que eu estou a utilizar, a palavra cadeira, vai variar conforme o contexto em que eu a coloque.
Se eu disser é aquela cadeira, estou a referir a uma cadeira específica e a palavra cadeira ganha um contexto próprio e, portanto, ganha um significado particular. Portanto, o que o Kossuth faz é apresentar-nos 3 níveis diferentes de informação sobre um mesmo conceito, sobre uma mesma abstração, que é a abstração cadeira. Portanto, especificando qual é a cadeira, depois a imagem da cadeira e depois o significado ou a relação linguística que existe do mesmo conceito em 2 línguas diferentes, neste caso em francês e em inglês. Da mesma maneira também que esta mesma obra do mesmo Joseph Kossuth, ele põe-nos perante 5 objetos e especifica outro grau de informação, para além do grau sensorial que nós temos quando olhamos para um cubo de vidro com uma determinada características geométricas, eles dizem-nos que é uma caixa, que é um cubo, que está vazio, que é transparente e que é feito em vidro. Portanto, cria uma outra camada de informação, que é uma camada de informação óbvia, uma vez explicitada, mas que ele conjuga na mesma obra de arte esses níveis diferentes de informação. Esta é uma peça que eu gosto particularmente, uma pintura do John Baldessari, dos anos 60, e que é uma tela vazia onde está apenas escrito Space Available. Portanto, é um slogan que poderia estar numa casa que está a alugar quartos ou para um escritório, mas que é factualmente o que é uma tela que está vazia. É um espaço disponível para se pintar qualquer coisa que se queira pintar nesta superfície da tela. Portanto, é apenas... A tela é de cor. A tela é cor de tela crua. Tela tipo linho. Sim. Tem aqui um aré que é da imagem, que não tem muita qualidade. Ela é pequena, é uma coisa para aí deste tamanho, um quadrado para aí 40 por 40, 50 por 50. Durante um período, o Baldessari trabalhou muito com pintura e com pintura com texto. E esta é uma das minhas favoritas. Um artista que também utiliza a linguagem de uma maneira muito particular é um senhor de origem japonesa chamado On Kawara, e que ele fez toda uma carreira ao longo da vida a falar sobre ele próprio, mas sem nunca nos dizer nada sobre ele próprio. Ou seja, a informação que ele nos dá é coisas como: eu levantei-me hoje ao 12:11, manda um postal ao Caspar Koenig, que é um curador alemão, e ele manda um postal do sítio onde está naquele momento, no Equador, a dizer I got up at 12:11 p.m. Ou depois, alguns dias, no outro dia, depois manda I got up at 7:57 a.m. Ou então manda um telegrama ao Sol Louis em Nova Iorque a dizer I am still alive on Kawara. Portanto, toda a informação que ele nos vai fornecer ao longo da vida é deste género de informação. Ele não dava entrevistas, ninguém sabia qual era a cara dele, não era fotografado em lado nenhum. Como é que é o nome dele? On Kawara. O nome dele está ali. Sim. On Kawara. E depois fazia pinturas que eles chamam de date paintings, que são pinturas feitas em telas pintadas de uma cor neutra, normalmente, cinzentos, tons de cinzento, quanto muito um azul, ou um vermelho, algumas vermelhas e azuis, com a data do dia em que a pintura foi feita, escrita de acordo com a convenção de pôr a data do local onde a pintura foi feita, e a pintura tinha que ser toda começada e acabada nesse dia. Se ele não conseguisse acabar até às 24 horas do dia 26 de outubro de 1971, a pintura era destruída e já não era feita. Portanto, tinha que ser feita nesse dia. Depois era posta dentro de uma caixa e juntamente com um jornal do sítio onde ele estava e do dia em que a pintura tinha sido feita. Portanto, nós temos aqui a noção de que ele passou o dia a pintar no dia 26 de outubro de 1971, em Nova Iorque, onde sai o New York Times. Neste dia aconteceram estas coisas que aqui estão no cabeçalho do New York Times, mas não sabemos mais nada sobre o Sr. Kawara, a não ser que ele é um artista e que faz estas coisas que não nos dizem rigorosamente nada. É vivo ainda? Não, já morreu. Mas vamos chamar ele, ou seja, É suposto chamar Son Kawara e ser de origem japonesa, mas viver no mundo. Em princípio, acho que era. e pôs tudo numa caixinha. Pôs tudo numa caixinha.
Parece que faz o papel do refém, não é? O refém para saber que está vivo. O jornal, ao pé do jornal. É hoje. Exatamente. Esta imagem é uma imagem mais antiga, isto é de 1961, e é para voltar um bocadinho, no fundo a ideia era para voltar outra vez um bocadinho à ideia do contexto. Isto é uma imagem de uma exposição feita por um artista francês chamado Yves Klein, em Paris, numa galeria de Paris. O Yves Klein era um artista já com algum renome nesta altura em Paris. Fizeram uma enorme publicidade acerca da exposição que ia acontecer, mandaram convites a milhares de pessoas. Às tantas horas ia inaugurar a exposição, as pessoas chegaram lá, acumularam-se à porta, tudo uma grande expectativa, abriu-se a porta e a galeria estava completamente vazia. Não havia rigorosamente nada para ver e chamava-se a exposição Vide. E não havia nada a não ser o espaço da exposição para ver. Portanto, aqui o Klein leva essa coisa do contexto e da galeria enquanto instituição arquitetónica, cultural, simbólica, expõe a própria galeria. Não, depois um artista que fez o... Klein. Exatamente. Pois, o Armand faz enche tudo de lixo, a galeria toda de lixo. É a mesma galeria, toda cheia de lixo, porque a galeria tinha uma montra. Isto aqui não se vê, mas tem uma montra. Tem uma montra. E ele encheu a galeria toda de lixo e chama Klein. Ao mesmo tempo, temos aqui várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, não é? Temos, por um lado, a questão do contexto, que é fundamental. Temos, por outro lado, a questão de uma certa desvalorização e, por vezes, até desmaterialização da obra de arte, não é? A obra de arte tende a deixar, ou pelo menos a questionar-se, se a existência da obra de arte é, de facto, necessária ou não. O Sol LeWitt, por exemplo, tem muitas obras de arte que são apenas instruções. Sol LeWitt. São apenas instruções e que ele diz que não interessa se são realizadas ou não. O que interessa é a ideia que podem ser realizadas. Isso tem a ver com a arte conceptual. É claro, tem a ver com a arte conceptual. Exatamente. E temos, por outro lado, a questão do próprio artista, não é? Qual é o papel do artista? O que é o artista? E a performance, no fundo, centra essa questão do artista, em que o artista é simultaneamente obra e produtor da obra, agente e objeto dessa mesma obra. Isto é uma célebre performance da Marina Abramovic, que é esta senhora de vermelho, que se chamava exatamente The Artist is Present, portanto, o artista está presente, e que constava dela 8 horas por dia estar sentada naquela cadeira, em frente a uma cadeira vazia, na qual se podia sentar qualquer pessoa que tivesse estado na bicha o tempo suficiente para se sentar em frente dela, e podiam estar o tempo que quisessem sentados em frente dela. E ela estava imóvel, não dizia nada, limitava-se a olhar fixamente da pessoa que estava em frente, e enquanto a pessoa quisesse estar ali sentada em frente dela, podia estar o tempo que quisesse. Há um documentário sobre isso que se mostra pessoas que começam a chorar, pessoas que saem. É fantástico, quer dizer, que é uma coisa completamente. Eu já vi o DVD, É uma coisa que não é nada, não é? Ela limita-se a estar ali sentada e põe perante 10 pessoas, no fundo, como pessoa perante os outros, está ali, disponível, durante o tempo que as pessoas quiserem, dentro das tais 8 horas. Eu acho que sim. Não, acho que não sei. Olha, essa parte se podiam falar ou não. Eu penso sim que as pessoas podiam falar. Ela é que não falava, mas não respondia, mas as pessoas podiam falar. Isso tem a ver com o poder do... É o gazing, não é? Que há uma personagem que é um croata ou sérvio, que se chama Braco, escreve-se Braco, que a única coisa que ele faz é cura por olhar. Se tiverem a oportunidade, deem uma vista de olho. É inacreditável porque ele começou a ter tanta gente a querer essa cura pelo olhar, que ele a certa altura definiu que a maneira que conseguia ajudar as pessoas era ele subia para cima de um palco, tem uma série de pessoas que estão à espera horas para o receber, regra geral, gente local, que ficam horas a olhar para ele. E depois é inacreditável, é o choro, é assim, é só de dizer até que é arrepiada, é incrível. É evidente que as pessoas, quando vão para lá, não é? Têm que estar não sei quantas horas à espera. Umas expectativas altíssimas, com toda uma construção publicitária à volta disto, que foi anunciado com
não sei quanto tempo de antecedência e matraqueado com um marketing fortíssimo. Até houve uma manobra publicitária bastante mau gosto. Essa cena foi uma manobra. É desta que aparece o marido. Parece o ex-marido dela. Sim, O ex-marido dela aparece, de repente, supostamente. Foi tudo preparado, ela sabia perfeitamente que o ex-marido ia aparecer e tudo isso. Mas pronto. Ele acaba, é o único momento em que se tocam. Eles acabam por dar as mãos ao outro. Não se viam há muitos anos. Não interessa. Mas pronto, o que interessa é esta questão. É apenas um exemplo, como podia ter havido outro. Ela tem uma longa carreira de performer, já vem desde os anos 70 a fazer performance, já esteve cá em Portugal a fazer performance, exatamente. Mas essa questão, no fundo, da obra se centrar sobre o próprio artista. Não é? O artista não precisa de fazer nada, além de ser ele próprio e estar em determinada situação, colocar-se numa determinada situação. Elaboradas, não é? E há muitas arriscadas, levar coisas de limites de resistência brutais e de se magoar e coisas Até ser agredida, coisas muito complicadas. Aqui temos uma outra versão do artista ou da produção do artista, que é um artista italiano chamado Manzoni, Piero Manzoni, que em 1961 faz esta edição de latas de merda de artista. Contém 30 gramas, conservada ao natural, produzida e não consigo ter uma informação precisa o que é que está lá de facto dentro. Há vários mitos. Mas latas... Já ouvi essa versão, já ouvi a versão de que alguém terá feito um raio-x à lata e dentro da lata está outra lata. Já ouvi várias versões, só que, obviamente, isto foi uma edição de 50, estas latas hoje em dia valem um dinheirão, e a pessoa está a estragar a lata para saber o que é que lá está dentro. Pouca gente vai... Isso também que é Não, curioso. com raio-x, sabe? Eu não sei, eu tenho visto as versões mais Mas, Rui, mas também o que é engraçado nesta obra este mistério. é tudo que é construído à volta. nada. É o tal valor que a obra ganha. É simbólico. O que é que interessa se é merda verdadeira, ou se era dele, ou se era do filho, ou se era de quem é que era. É completamente indiferente. Isto, aliás, isto parece que começou com o pai dele terá-lhe dito: o teu trabalho é uma merda. E ele disse: então, espera aí. E como o pai acho que tinha, literal, e o pai acho que tinha uma fábrica de enlatados. Vamos ilustrar isso. Mas, de qualquer maneira, 50, Rui. só 50 que existe. E foi vendida ao preço do grama de ouro naquele dia. Portanto, isto foi vendido ao valor que tinha no dia, 30 gramas de ouro, o valor que tinha, ele vendia a lata por esse valor. Portanto, o valor da lata, em princípio, está indexado ao valor do ouro, só que hoje em dia já ultrapassou muito o valor do ouro, porque, entretanto, a merda valorizou-se mais que o ouro. O que é extraordinário. É só porque é de artista. Tem toda esta... Depois, obviamente, há pessoas que falam disto do ponto de vista alquímico, não é? A transformação da merda em ouro. Há pessoas que falam isto do ponto de vista anti-expressionista, aquela coisa expressionista do artista que se exprime a si próprio, que deita cá para fora as coisas mais profundas que tem. Portanto, é uma coisa um bocadinho a brincar com esse conceito do que sai cá para fora. Neste caso, peço desculpa, não foi como aquelas latas que nós vimos no início, que tinham sido feitas em bronze. Não, isto é uma lata mesmo. É uma latinha mesmo. Ele mandou uma fábrica de enlatados e, em vez de ser sardinhas, são latas. Também posso contar uma coisa engraçada. É que tive uma proposta de uma exposição que infelizmente não aconteceu porque o artista ficou muito doente, em que ele ia brincar com várias, ia apropriar-se várias obras e tinha uma peça que era merda de curador. E era verdade. E nós chegámos a pedir orçamentos e tudo Para enlatar. para enlatar cocô. É sério? E tivemos orçamento para isso. Sim. Portanto, é uma coisa que é possível. É possível. Pelos vistos. Não chegou a acontecer. Estas pessoas têm todas um grande sentido de humor. Isto é muito... Um grande sentido de humor. O Manzoni é um artista que morreu muito novo. Ele morreu com 31 anos.
de infarto de miocárdio, mas era uma pessoa que trabalhou muito a ideia de coisas muito humorísticas. Ele tem uma outra peça que eu gosto também muito, que é uma base para o mundo. Ou seja, ele fez um paralelepípedo, não muito grande, 2 metros por 2 por 2, e tem escrito a base do mundo ao contrário. Portanto, é como se o paralelepípedo tivesse a segurar o mundo, e em cima daquele cubo está uma grande esfera, que é o mundo, e aquilo sustém. É muito engraçado. Tem coisas muito engraçadas. E agora também, para acabar, numa onda humorística, é a peça do Maurizio Cattelan, e que é, mais uma vez, um artista conhecido, italiano, com muita circulação internacional, muito, muito cotado, mesmo a nível de dinheiro, de valor das peças dele, que expôs numa feira de arte, e isso também é interessante, o contexto, não é? Não estamos a falar de expor numa galeria, estamos a falar de expor numa feira de arte. Esta peça, que é uma banana, com uma fita cola daquelas fitas para remendar canos, para tapar cabos. Para tapar cabos, fazer esse género de coisas, presa à parede da galeria, numa edição de 3 exemplares, e que foram os 3 vendidos a colecionadores, por valor na ordem dos 100 e tal mil euros cada um. E, portanto, no fundo as pessoas compram um certificado, obviamente, de que podem pôr uma banana na parede, pôr uma fita cola. E depois houve um artista, que era um artista que finalmente faz performance, que foi à feira, tirou a fita cola e comeu a banana. E, obviamente, tinha avisado a imprensa, que foi fotografada a comer a banana. E avisou a galeria. E pronto, foi mais um golpe publicitário que... E lá valorizou a banana. E lá ainda mais valorizou a banana e mais valorizou as obras que estavam na galeria, assim, o Perrotin, que ficou todo contente. Pronto, portanto, isto é, digamos, já um gozo à própria ideia de que as pessoas estão dispostas a aceitar, seja o que for, como obra, não é? Quer dizer, isto é uma certa crítica aos colecionadores. É uma crítica a tudo, não é? Quem é que leva isto a sério? Quem é que dá sentir tanto? Mas a crítica maior é quem compra. Pois, mas as pessoas que compraram, eu vi uma entrevista que uma pessoa comprou a dizer que estamos perfeitamente seguros que isto daqui a uns anos vai ser considerado uma obra genial e que temos uma obra fantástica e que colaboramos. Mas temos que E por isso. Se for com a banana original é mais caro. Sim, a banana. Já com umas... Mas, portanto, isto não é... Sim, é o sistema, é claro. É o próprio sistema, e não é por acaso que é numa feira de arte, não é? É o que tu dizes, não é? A partir do momento em que entra no espaço artístico, mas, é quem legitima... E está também, no fundo, também a criticar a própria ideia de feira de arte. A feira A história tem que ser escrita. Claro, a história tem que ser escrita. Agora, a história... Isto passou-se há quanto? Há 2 anos, não é? Completamente esquecido. Daqui a 50 anos, se calhar, ninguém se lembra já do Sr. Cattelan. O artista em 1961. Não sei se vai estar ao nível. Não poderá. Não está, não vai estar. Não vai estar porque foi um gesto muito mais... Foi muito mais revolucionário, não? Mais inovador. Ao passo que isto é já uma espécie de brincadeira com o Manzoni, com toda essa lógica. Com certeza, a gente sabe lá o que é que daqui a 50 anos vai estar. E uma sofisticação. Quantidade de artistas que havia no século XIX, quantos é que a gente se lembra hoje, não é? Umas dúzias escassas. Há um cálculo, eu já li isso num livro qualquer, na altura em que do início do século XX, quando apareceu o cubismo, o futurismo e não sei o quê, o número de artistas a trabalhar em Paris calculava-se na ordem das dezenas de milhares, ou se não centenas de milhares, vindos de toda a parte do mundo, a trabalhar em Paris, artistas, no princípio do século XX. E, portanto, quantos artistas desses é que a gente conhece? Não sabemos. Quantos nomes é que ficaram desses? Vão ser precisos muitos anos. É evidente que também depois voltam uns que desapareceram durante um tempo e depois voltam a aparecer. Voltam outra vez a aparecer. Às vezes não são reconhecidos. O Vermeer, por exemplo, que é um artista hoje em dia que não há ninguém que não conheça o Vermeer, nem que não seja pela menina do brinco, não é? Sim, claro. Teve anos que ninguém ligava nenhuma ao Vermeer. Era completamente esquecido, um artista completamente ignorado.
até aos anos 30 do século XX. Até acontece mais isso, não é? Mais os que... O El Greco, ninguém ligava ao El Greco durante anos. Considerado um artista que não sabia pintar, pintava umas coisas toscas, mal pintadas, até ao século XX voltar a ser reconhecido. Portanto, sabemos lá se o Catalani vai ser um grande artista ou não. Que bacana. Isso tem. Todas as obras dele são nesta onda. Ele tem uma que ficou muito conhecida, que era uma representação hiperrealista do Papa João Paulo II, deitado no chão, com uma cruz e tudo deitado no chão, e com uma grande rocha na cabeça, que se chamava-se João Paulo II atingido por um meteorito. Uma grande meteorito na cima da cabeça e vidros partidos à volta. Pronto. Acabamos aqui, até amanhã, até segunda. Amanhã. É segunda.